Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Grendene SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grendene.com.br, onde se encontra disponível material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grendene, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rudimar Dalonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor-vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os principais gestores da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Alceu Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pela participação na nossa videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Grendene. O terceiro trimestre, assim como aquilo que a gente tem observado ao longo desse ano, tem apresentado um cenário bastante desafiador, especialmente no mercado interno, onde um ambiente de inflação persistente, especialmente inflação de alimentos, que impacta de forma significativa o poder de compra da população de baixa renda, e a população de baixa renda tem uma parcela significativa das vendas da Grendene. Então, com inflação persistente, juros elevados, endividamento das famílias em nível recorde, uma intensificação da competição, tanto de players domésticos como de players internacionais, produtos importados cresceu muito. A importação de calçados neste terceiro trimestre cresceu mais de 30%. Isso tudo contribuiu para um cenário bastante desafiador neste terceiro trimestre. Aliado a isso, temperaturas baixas no sul e no sudeste também comprometeram as vendas neste terceiro trimestre. Então, como é que foi o desempenho das marcas da divisão 1, que são todas as marcas menos Melissa, neste terceiro trimestre? A receita bruta recua 8% no trimestre, enquanto o volume recua 16,2%. E aqui o volume ele tem uma queda mais significativa nos produtos de entrada, ou seja, aqueles produtos mais baratos que são destinados, como eu falei, para a população de baixa renda, que é essa população que vem sofrendo por conta de endividamento elevado, por conta de inflação,
Então, a gente consegue ver, de fato, o impacto desses fatores, no consumo dos produtos, de menor valor. A receita bruta por par, ela cresce 9,7%. Aqui tem impacto de reajuste de preço, mas o maior impacto é em função da comercialização de produtos de maior valor agregado. Aqui a participação no nosso e-commerce ela cresce 1,3% quando a gente compara em relação ao mesmo período do ano passado. E quando a gente vê o desempenho por linha de negócio, a gente verifica que todos os segmentos da divisão 1, que como eu falei anteriormente, todas as marcas menos Melissa, elas apresentam retração de receita e de volume. Por outro lado, todas as linhas apresentam crescimento de receita bruta por par, exceto o segmento feminino. Como eu falei, o sell-in ele recua 16,2% no trimestre, é um patamar de queda superior à queda que nós observamos no sell-out, que caiu 7,3% quando consideramos os canais de lojas especializadas, varejo e distribuidores. E o que a gente observa é que o nível de estoques dos nossos clientes estão abaixo de médias históricas, cerca de 30 ou 45, de 30 a 45 dias abaixo, e esses níveis de estoque abaixo são reflexos de um sell-in inferior ao do sell-out. Quando a gente observa o sell-in e o sell-out acumulado no ano, a gente vê que no ano também o sell-in ele recua mais do que o sell-out. O sell-in no ano recua 12,3%, enquanto o sell-out recua 6,4%. Quando a gente vai para a Melissa, o cenário é um pouco diferente. Na Melissa, nós observamos um crescimento da receita bruta de 16,7%, ainda que com uma leve queda de 2,1% no volume. Esse crescimento da receita, mesmo com a queda do volume, é em função de uma receita bruta por par de 19,2% superior àquela do terceiro trimestre do ano passado. A Melissa ela vem continuamente desde o segundo semestre de 2023 num movimento de crescimento, então trimestre atrás de trimestre a Melissa vem registrando resultados positivos. Esse crescimento de 19,2% da receita bruta por par, ele é reflexo do desenvolvimento de produtos mais prêmios, ou seja, produtos de maior valor agregado. Quando a gente olha o sellout dos clubes Melissa, os clubes Melissa representam em cerca de 60% do nosso sell-in. O sellout dos clubes Melissa ele recuou 5,9% no trimestre, é uma retração superior ao do sell-in que nós observamos, que foi de 2,1%. No ano, o sell-in o sell-in da Melissa ele recua 1,6%, enquanto o sell-out recua 6,4%. Aqui na Melissa a gente observa cada vez mais uma integração entre o físico e o digital. O Omnichannel vem ganhando representatividade dentro das vendas online. Hoje, as vendas online da Melissa já representam 12,8% das vendas totais da Melissa no mercado interno, isso em função de um crescimento de quase 29% da receita bruta no e-commerce. E nós encerramos o terceiro trimestre de 2025 com 425 lojas Melissa ou clubes Melissa, quando comparado a 413 lojas no mesmo período do ano passado. Olhando o mercado interno ele registrou uma receita bruta de 86%, um crescimento de 86%, contra um crescimento de 17,1%. Isso é reflexo de um crescimento da receita bruta por par de 59%. E aqui tem muito o impacto de GGB, porque desde que adquirimos 100% da operação da GGB, os números da GGB passam a consolidar nas nossas linhas de DRE, e as vendas da GGB elas são vendas para o cliente final, ou seja, sellout. Tem um valor
muito superior às vendas de sell-in. Quando a gente exclui os dados de GGB, dos números da exportação, aí a receita bruta ela apresenta um recuo de 2,3%. O volume continua crescendo, ele passa a crescer 14,7%, e a receita bruta por par ela recua 14,7%. Como as exportações de calçados brasileiros elas tiveram um desempenho inferior ao desempenho das exportações da Grendene, então a gente ganha, a Grendene passa a ganhar 3,5 pontos percentuais sobre o share das exportações. Então, no terceiro trimestre, as exportações da Grendene representaram 30,5% das exportações totais brasileiras. E o que que a gente viu neste terceiro trimestre? Uma normalização da logística internacional, o que nos permite uma maior previsibilidade e entrega nos embarques. A gente exportou para mais de 52 países, sendo que a América Latina foi o grande destaque do período, mesmo com alguns países passando por situações políticas, econômicas e sociais que comprometem o consumo, mas ainda assim tivemos um crescimento bastante robusto. Assim como para os Estados Unidos, mesmo com as tarifas impostas, conseguimos crescer em 40% as nossas exportações para o país, assim como vimos uma manutenção das vendas no país, ou seja, as vendas da GGB se mantiveram mesmo com a elevação de preço em função do incremento das tarifas. E o que a gente observou também, assim como observamos aqui no mercado brasileiro, foi uma maior concorrência com produtos chineses, dados que a China teve que desovar os produtos que anteriormente eram exportados para os Estados Unidos, agora estão tendo que desovar para outros mercados, então acaba impactando os diversos mercados em que atuamos. Então, dado este cenário de mercado interno e mercado externo, no terceiro trimestre, o volume embarcado ele recuou 10,2% para 36,3 milhões de pares. Essa queda ela está concentrada no mercado interno, que recuou 15,3%, já o mercado externo cresce 17,1%. A receita bruta, por outro lado, ela cresce 10,6%, atinge 1 bilhão e 24 milhões de reais. No mercado interno há um recuo de 2,4% e no mercado externo um crescimento de 86%, como eu falei, muito influenciado pela consolidação dos números da GGB. O lucro bruto, ele recua 1,5%, atinge 353,5 milhões de reais, e a margem bruta, ela recua 1,4 pontos percentuais para 46,5%. E aqui essa retração da margem bruta está muito concentrada no indicador mão de obra, como eu vou falar mais à frente. O EBIT recorrente, ele atinge quase 118 milhões de reais, é um recuo de 25,6%. E a margem EBIT recorrente recua 4,4 pontos percentuais para 16,7%. O resultado líquido ele cai 23%, atinge 184,5 milhões de reais, e a margem líquida recorrente ela cai 5,7 pontos percentuais, 1,3 pontos percentuais a mais que o EBIT recorrente, aqui em função de um resultado financeiro um pouco menor do que no terceiro trimestre do ano passado, porque no terceiro trimestre do ano passado nós tivemos um empreendimento imobiliário que sozinho agregou 37 milhões de reais de resultado financeiro para a gente. Aqui eu faço só uma abertura para demonstrar o impacto de GGB nos números de receita, para a gente conseguir comparar efeito, já que no ano anterior, no terceiro trimestre do anterior, todos os números de GGB entravam em uma única linha, que é a linha de equivalência patrimonial. A partir de janeiro desse ano, os números de GGB passam a impactar todas as linhas do nosso DRE. Então, a receita bruta, que cresceu 10,6%, excluindo os dados de GGB, teria recuado 2,4%. A receita líquida, que cresceu 1,4%, excluindo os dados de GGB, teria recuado 6%.
O CPV, que cresceu 4,1%, excluindo dados de GGB, teria recuado 2,7%. E o lucro bruto, que recua 1,5%, ele teria recuado 9,6%. As nossas despesas operacionais, que contando as despesas da GGB, elas crescem 30,2%, teriam recuado isso, as despesas operacionais que cresceram 30,2%. Se eliminássemos os efeitos da GGB, ela teria crescido apenas 3,1%, ou seja, abaixo da inflação do período. O nosso EBIT, que foi de 47,9%, excluindo os dados da GGB, teria recuado 25,6%. E a mesma coisa aqui no resultado líquido, que recuou 38%, excluindo dados de GGB, teria recuado 22,9%. Aqui um pouquinho dos números do nosso e-commerce, que vem trimestre atrás de trimestre crescendo. Então, o GMV neste terceiro trimestre cresceu 24,5%, enquanto o volume cresceu 27,5%. O número de sessões chegou a 15,2 milhões de sessões, ou seja, um crescimento de 1%, enquanto a margem bruta do e-commerce atingiu 70,3%. O EBIT recorrente atingiu 1,8 milhões de reais, é um crescimento de 34%, e uma margem EBIT recorrente do e-commerce de 10,3%. A participação total das vendas online da Grendene em relação às vendas do mercado interno atingiram 4,4%, em comparação a 3,4% no mesmo trimestre do ano anterior. E quando a gente isola Melissa, as vendas de Melissa online, elas já representam 12,8% das vendas totais da Melissa no mercado interno, em comparação a 10,9% no mesmo período do ano passado. Aqui só olhando o que agregou receita para a Grendene neste terceiro trimestre. Então, o volume do mercado interno, ele reduziu a nossa receita em 120 milhões. Preço e mix do mercado interno agregaram 101 milhões de reais de receita. Volume do mercado externo, ele agregou outros 23,2 milhões. Preço e mix, outros 98 milhões de reais. E o real, que foi 1,8% mais forte do que o dólar neste terceiro trimestre, ele reduziu a nossa receita em 4,5%. Aqui, olhando os componentes do CPV, como eu falei anteriormente, o CPV, a margem bruta, ela recua 1,4%, vai para 46,5%. E aqui o componente que onera o nosso CPV está muito concentrado no componente matéria-prima. E aqui nós temos três fatores principais, sendo que explicam essa variação de 2 pontos percentuais no nosso CPV. O primeiro deles e o mais relevante é a reoneração da nossa folha. Desde janeiro desse ano, nós passamos a folha passou a ter vai ter uma reoneração gradual da folha em 4 anos. Então, agora em janeiro começou a primeira tranche. Também temos efeito de menor volume, e com isso a gente consegue diluir menos os nossos custos de mão de obra, e não só a questão do menor volume, mas como a gente tem observado, a gente tem recebido, os pedidos dos clientes estão vindo cada vez mais no fim do mês, e muitas vezes abaixo daquilo que a gente espera. Então isso nos deixa pouco tempo para conseguir ajustar a mão de obra no mês seguinte, dado que a gente recebe os pedidos num mês e produzimos no outro, ou seja, a gente não mantém estoque de produtos acabados, nós produzimos mediante pedido colocado, e com isso reduzimos significativamente o risco de carregar estoque de produto acabado, que, como os senhores sabem, nesse mundo de moda e de fashion, a cada dia que passa que tu não vende teu estoque, ele vale menos. E por fim, o terceiro fator que justifica esse aumento da representatividade da mão de obra no nosso CPV é a produção de produtos mais complexos, de maior valor agregado, que demandam uma maior utilização de mão de obra.
Falando agora de receita líquida por par e CPV por par, a nossa receita líquida por par ela cresce 13%, o CPV por par cresce 15,9%. E, de novo, o indicador aqui que nos prejudica no CPV por par é a mão de obra por par, muito impactada pela questão da reoneração da folha. Aqui, olhando as nossas despesas operacionais, as despesas operacionais totais, elas crescem 30,2%, mas quando nós excluímos os dados do GGB, elas passam a crescer 3,1%, como eu falei anteriormente, bastante contidas. As despesas comerciais totais, elas crescem quase 35%, mas quando excluímos dados de GGB, o crescimento é de 1%. As despesas administrativas elas crescem 35,4%, mas quando excluímos dados de GGB, o crescimento é de 12,3%, e aqui esse crescimento, boa parte dele está explicado pela questão da reoneração da folha. Aqui as linhas que impactaram o nosso EBIT recorrente ele saiu de 158,4 milhões para 117,9 milhões, ou seja, um recuo de 25,6%, enquanto o EBIT contábil ele recua quase 48 milhões, saindo de 145, quase 48%, saindo de 145 milhões para 75,7 milhões. Nós temos neste trimestre 42 milhões de itens não recorrentes, sendo que 35 milhões são derivados da operação da GGB. Aqui olhando o nosso resultado financeiro, ele atingiu 95,4 milhões de reais, é 14% inferior ao do mesmo período do ano passado. Isso porque no terceiro trimestre do ano passado nós tivemos um resultado de um dos projetos imobiliários que sozinho agregou 37 milhões de reais para a companhia. Hoje nós temos naquela carteira que nós chamamos de carteira do Comitê de Investimentos, que são os investimentos alternativos aos tradicionais investimentos bancários, temos um saldo aplicado de 903,7 milhões de reais. 100% desse recurso está alocado na carteira de projetos imobiliários. Essa carteira, desde o do lançamento, ela já rendeu 300,7%, sendo que hoje nós temos apenas, como eu falei, investimentos na carteira de real estate, que tem uma rentabilidade histórica de 233% do CDI. Crédito privados, nós temos uma rentabilidade de 207,6% do CDI, mas não temos nenhum ativo, nenhum valor alocado nesse tipo de ativo, bem como em renda variável, já tivemos renda variável na carteira, não temos mais nada, e essa carteira rendeu quase 583% no período. Olhando agora o resultado acumulado do ano, o volume ele recua 7,1%, atinge 88,6 milhões de pares. Esse recuo está concentrado no mercado interno, com 11,5% de queda, enquanto o mercado externo cresce 13,5%. A receita bruta ela cresce 13,3%, atinge quase 2,5 bilhões de reais, sendo que no mercado interno o crescimento é de 2,1% e no mercado externo de 69,2%. O lucro bruto cresce 5,8%, atinge 850 milhões de reais, com uma margem bruta relativamente estável, uma leve queda de 0,2 pontos percentuais, atingindo 45,2%. O EBIT recorrente ele cai 15,8%, para 244,8 milhões de reais, e a margem EBIT recorrente atinge 14,1%, um recuo de 2,3 pontos percentuais em relação ao acumulado do ano passado. Enquanto isso, o resultado líquido recorrente ele cresce 18%, atinge 529,8 milhões de reais, com uma margem líquida de 30,5%, um crescimento de 5,1 pontos percentuais, e aqui em função do crescimento do nosso resultado financeiro. Aqui aquela mesma tabela que eu mostrei para o trimestre, eu mostro
para o acumulado do ano, vou passar mais rapidamente. Então, a receita bruta que cresceu 13,3%, teria crescido 1,1% se não fosse a consolidação de GGB. Receita líquida que cresceu 6,2%, teria recuado 1,7%, excluindo dados de GGB. CPV, ele cresce 6,6%, teria recuado 0,3% sem a consolidação de GGB. E o nosso lucro bruto cresceu 5,8%, teria recuado 3,4%. As despesas operacionais totais, que cresceram 25,1%, teriam crescido apenas 3,6%, não fossem as despesas de GGB. E o nosso EBIT, que foi de 34,9%, excluindo dados de GGB, teria sido um recuo de 15,8%. O resultado líquido, que recuou 2,3%, teria crescido 18%, não fossem os dados de GGB. Aqui demonstrando a nossa margem bruta, que se manteve relativamente estável no acumulado dos 9 meses, ela recua 0,2 pontos percentuais, e a gente vê recuo tanto no outros gastos fabris como na matéria-prima. O único componente que cresce no período é mão de obra, e aqui fortemente impactado pela reoneração da folha. Quando a gente olha os indicadores de receita líquida por par e CPV por par, a receita líquida por par ela cresce 14,4%, enquanto o CPV por par ele cresce 14,8%. E de novo aqui, olhando sobre o outro prisma, o que mostra também que a mão de obra por par é o que vem prejudicando, o que prejudicou o nosso CPV neste acumulado do ano. Quando a gente olha as despesas operacionais, que cresceram 25,1%, as despesas totais, excluindo dados de GGB, teriam crescido 3,6%. Despesas comerciais totais, que cresceram 34,5%, teriam crescido 1,7%. Despesas administrativas totais, que cresceram 34,5%, teriam crescido 12,8%. E aqui tem muita questão de reoneração da folha. Por fim, o nosso resultado financeiro acumulado do ano, que foi de 49,8% superior ao do mesmo período do ano passado, atinge 324,8 milhões de reais, em função do crescimento do resultado dos nossos investimentos tradicionais, que são títulos públicos federais, que crescem 47%, e também temos o crescimento dos nossos projetos de desenvolvimento imobiliário, que atingiram 61,6 milhões de reais, quando comparado a 11,2 no mesmo período do ano passado. Aqui então, com o resultado acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 395,4 milhões de reais, temos aqui dentro desse resultado 158,8 milhões de incentivos, tanto de ICMS como de imposto de renda. Então, o que nos restam para cálculo de base de reserva legal, 236,6 milhões. Destinamos 11,8 milhões para reserva legal, restam para distribuir 224,7 milhões de reais. Dado que já distribuímos de forma antecipada no primeiro e no segundo TRI 160,9 milhões de reais, restam a distribuir neste trimestre quase 64 milhões de reais, que serão distribuídos da seguinte forma: 60 milhões de reais bruto ou 51 de reais líquidos a título de JCP, que equivale a 5,6 centavos por ação, e 3 milhões e 898 mil reais a títulos de dividendos, que equivalem a 0,004 centavos por ação. Esses valores serão pagos no dia 10 de dezembro de 2025 para aqueles acionistas que detiverem ações no dia 23 de 11 de 2025, ou seja, no dia 24 de 11 de 2025, as nossas ações passam a ficar ex-dividendos. E aqui, só como a gente gosta de mostrar os dividendos acumulados desde a abertura de capital. Desde a abertura de capital, se corrigirmos pelo CDI, quanto pagamos de dividendos de JCP, o total já foram distribuídos 14,4 bilhões de reais. Se corrigirmos pelo IPCA, são 9 bilhões 950 milhões de reais. E os valores nominais são sem correção, são 6,5 bilhões de reais. O que eu tinha para falar sobre o terceiro trimestre e o acumulado do ano era isso. Então agora eu abro para perguntas.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do investidor Júlio César. Primeiramente, bom dia e parabéns pelos resultados. Que, mesmo diante de um cenário desafiador, a empresa se mantém resiliente. Gostaria de entender melhor o que causou a queda no resultado financeiro. Poderia esclarecer melhor este ponto? Obrigada. Bom dia, Júlio César. Deixa eu voltar no slide aqui. Tu deve estar se referindo ao terceiro trimestre e não no acumulado do ano. Vamos lá, acho que eu passei aqui, ó. Tá aqui, ó. O resultado financeiro ele recua 14,4%, ele sai de 111,4 milhões de reais para 95,4 milhões de reais. E essa redução ela é explicada porque no terceiro trimestre do ano passado, deixa eu achar o meu mouse aqui, cadê? Aquela linha ali de resultado de outros ativos financeiros, SCPs, COIs e debêntures, ela reflete, junto com aquela linha equivalência patrimonial, ela reflete o resultado dos nossos projetos de desenvolvimento imobiliário. Então, como tu vê no terceiro trimestre do ano passado, aquela linha resultado de outros ativos financeiros teve um resultado de 45,9 milhões. Isso é reflexo de um único projeto imobiliário que a gente investiu, que foi lá em Jurerê, que ele sozinho ele agregou 37 milhões de reais para o nosso resultado. Então, esse recuo temporal ele é explicado pelo um resultado muito forte de um dos nossos empreendimentos. Mas quando a gente olha o resultado no ano em que a gente, ao longo desse ano, outros projetos vão trazendo o resultado à medida que as vendas vão acontecendo, a gente vê que a gente tem um crescimento de 50%, de quase 50%. E esse crescimento ele é explicado tanto pelos investimentos tradicionais, em função de um CDI mais elevado, mas também pelos resultados dos demais projetos imobiliários que vão se desenvolvimento e a gente vão se desenvolvendo, me desculpe, e a gente vai capturando esses resultados. Obrigada pela resposta. A próxima pergunta é do investidor Tadeu Heron. Olá, bom dia. Vista a confirmação da tributação de dividendos a partir de 2026, gostaria de saber se a companhia tem algum estudo sobre uma possível antecipação de proventos em 2025. Bom dia, Tadeu. Obrigado pela pergunta. Dada a aprovação nessa semana no Congresso, nós estamos efetuando estudos para avaliar a possibilidade de distribuição de dividendos ainda esse ano. Não temos uma confirmação, mas temos estudos em desenvolvimento. Obrigada pela resposta. E a nossa próxima pergunta é da analista Marília. Dada a diferença significativa do crescimento de receita bruta para a receita líquida, vocês podem detalhar um pouco mais a dinâmica que levou a um aumento expressivo ano a ano dos descontos e retornos? Como podemos pensar nessa dinâmica daqui para frente? Perfeito. Essa diferença significativa entre receita bruta e receita líquida, ela está muito concentrada no mercado externo, Marília, e quando a gente olha em função de GGB, e quando a gente olha GGB na China, porque na China existe uma cultura muito forte de devolução de produtos no segmento online. Então, de cada 10 produtos que são vendidos na China online, 6 são devolvidos, ou seja, existe uma taxa de devolução muito grande. E como os números da GGB passaram a consolidar neste ano com a gente, no ano passado a GGB entrava apenas via equivalência patrimonial, então não aparecia esse grande nível de devoluções
entre receita bruta e receita líquida, embora já existisse dentro do DRE da GGB. Mas, como eu falei, o DRE da GGB entrava apenas numa linha da equivalência patrimonial. A partir de agora, a gente passa a consolidar esses números. Então, no mercado externo, a gente deve começar a ter um nível maior de diferença entre receita bruta e receita líquida em função desse efeito. Talvez uma sugestão seja para nós aqui do time de RI, seja no futuro a gente fazer essa abertura de mercado interno e mercado externo para vocês conseguirem capturar esses movimentos. Obrigada pela resposta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque para as considerações finais. Então, eu desejo um bom dia para todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença na nossa videoconferência. Um abraço e até a próxima. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Grendene está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.